Muito bem, então a gente vai iniciar a análise do código fonte utilizando o Visual Studio. Nosso projeto então é o projeto exportar para arquivo, tá ok? Esse projeto acompanha o treinamento. E dentro do projeto então nós temos a estrutura padrão, né? Nós temos então aqui pasta properties, as referências, e aqui então a única diferença que nós vamos ter é o npoy nrtf tree. Nós temos também uma pasta de control aqui, que na verdade vai ter o nosso controle, que vai ser o botão que eu vou falar mais para frente no treinamento. Vamos ter o folder exportador, onde vão estar todas as nossas classes que fazem a exportação e a interface dessas classes, a interface que essas classes têm que implementar. E por fim nós vamos ter a classe exportar. Então, ok? Nesse momento então a gente vai analisar a interface e a classe exportar. A interface é uma interface bastante simples, tá certo? É uma interface que na verdade vai ser utilizada por todos os exportadores e ela tem apenas uma definição, que é o método void exportar, e aí recebe como parâmetro um data grid. Então o objetivo é forçar com que todos os nossos exportadores tenham obrigatoriamente um método exportar que recebe como um parâmetro um data grid. Se nós quisermos futuramente aumentar, ou melhor, modificar as formas de exportação, a gente basta nós preenchermos essa interface ou adicionarmos um novo método a essa interface, a nova definição a essa interface, e fazer a implementação nas respectivas classes que implementam essa interface. Por exemplo, a gente pode querer ter um método também exportar, só que ao invés dele receber um data grid como parâmetro, né, ele pode receber uma listagem de objetos que vão ser exportados para os arquivos, ok? Isso aí é uma outra funcionalidade. Então a gente poderia estender aqui ou adicionar esse método, essa definição aqui nessa interface para implementar nas respectivas classes. Muito bem. A classe exportar, uma classe bastante simples, né? Vamos falar primeiro desse enum. Então eu tenho, dentro dessa classe, eu tenho uma definição de um enum, que é uma enumeração onde eu tenho os formatos para o qual a minha aplicação, o meu componente vai exportar no momento, ou está exportando até agora. Como eu disse anteriormente, são 4 formatos: XLS, CSV, TXT e RTF, ok? Então tenho esse enum. Então para cada opção dessa do meu enum, eu vou ter que ter um exportador aqui, uma classe para fazer essa exportação. Além disso, então, eu tenho a classe propriamente dita, que é a classe exportar. A classe exportar, então, ela vai ter um atributo, uma propriedade exportador, que vai ser um objeto que vai implementar essa interface que nós vimos anteriormente. E ela vai ter um construtor que recebe o valor aqui de exportação, o tipo de exportação. Então, no momento em que essa minha classe for instanciada, ela já vai solicitar qual que é o formato de destino da exportação. Tá ok? Muito bem. Uma vez que recebeu o formato, então vou fazer um teste, né? Se o formato é XLS, instancio o exportador de Excel. Se é de CSV, instancio o exportador de CSV. TXT, instancia o exportador de TXT, e RTF, instancia o exportador de RTF, ok? Portanto, se você quiser adicionar mais um formato PDF, por exemplo, você adiciona aqui no formato, adicione uma condição aqui para ele instanciar o exportador correto e crie a classe exportador PDF para que o nosso componente, ou este componente, tenha mais essa funcionalidade. Ok? Então, uma vez que a classe que chamou, a classe chamadora, o objeto chamador, instanciou o nosso exportar, ela só tem uma opção, que é o método exportar data grid.
Esse método então vai receber um data grid, vai chamar o nosso exportador, que é uma dessas classes aqui, e vai chamar o método exportar que está implementado que está definido nessa interface aqui, passando o data grid que veio de parâmetro. Ok? Sinteticamente, então, na verdade, essa aqui são os nossos elementos da infraestrutura. Na sequência, a gente já vai falar de cada um dos exportadores. Tá ok?